Tiago, imagina duas pessoas com o mesmo nível de formação e a mesma experiência. A única diferença entre elas é que uma não tem nenhum tipo de diagnóstico e outra tem. No mercado de trabalho local, você acredita que o fato da segunda pessoa ter um diagnóstico seria decisivo para a escolha da primeira? A minha percepção, a minha visão é de que eu acredito que sim, cara. Infelizmente, no mercado de trabalho mesmo, é assim, acirrado, as empresas, os empregadores iam dar preferência para a chamada pessoa neurotípica, né, que não tem nenhum tipo de comportamento diferenciado, né. A visão que eu tenho é de que as empresas dariam preferência para esse indivíduo que não tem diagnóstico, né? Até porque o mundo dos negócios é muito acelerado e, infelizmente, os empresários, os industriais, eles dão preferência aos lucros, entendeu? As pessoas que têm mais possibilidades para dar lucro imediato são as pessoas sem diagnóstico, entendeu? As pessoas que têm diagnósticos, ou seja, são as pessoas que reconhecidamente têm alguma dificuldade e que, de uma forma ou de outra, ela vai acabar exigindo da empresa uma certa adaptação. Infelizmente, ainda é muito comum, especialmente aqui na nossa região, os empregadores terem ideias pré-concebidas sobre o desempenho profissional das pessoas com deficiência. Voltando com você, Marcelo, qual a diferença do Brasil para outros países que são referência de sucesso na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? A gente tem experiências tanto nos Estados Unidos quanto na Europa que tem um volume bom de pessoas já trabalhando com todos os apoios necessários. Eu acho que uma questão importante, se a gente pegar como referência, na minha opinião, Estados Unidos, a questão do emprego para pessoas com deficiência e para o cidadão com deficiência é vista pela questão legal, né? Então, é um direito das pessoas terem igualdade de oportunidades em processos seletivos, a construir uma carreira dentro das suas organizações, a ter os apoios necessários. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão legal e de direito é muito forte, né? Eu acho que a gente ainda carece um pouco de construir isso no Brasil, né? As comunidades de pessoas com deficiência, as organizações precisam atuar mais nesse sentido que, em primeiro lugar, as pessoas têm direito. A gente pode falar dos benefícios enquanto melhoria de clima organizacional, que as equipes ficam mais humanizadas, isso é uma consequência, mas no primeiro momento é um direito das pessoas com deficiência trabalharem, porque elas são cidadãos como qualquer pessoa, elas pagam seus impostos, então elas precisam ter oportunidades iguais para entrar no mercado de trabalho. As pessoas podem trabalhar em diversas funções, né? Não especificamente existe uma função para autismo, existe uma função para o TDAH, existe uma função para o disléxico, né? As pessoas podem trabalhar em diversas funções, né? A gente tem pessoas com autismo trabalhando desde da área comercial, dando todo um suporte, na área de designer, a gente tem pessoas que trabalham com tradução. Então, as pessoas e o processo sendo devidamente cuidadoso com relação aos apoios que a pessoa necessita e o apoio também para as equipes que vão receber esse funcionário, as pessoas podem trabalhar em diversos setores. A gente tem muito aquela coisa, um deficiente intelectual, ele só pode trabalhar com atividades muito operacionais. O autista, ele só com uma atividade que ele fique muito sozinho. Não, as pessoas são diferentes, apesar de terem diagnósticos específicos, mas as pessoas são únicas. Então, as pessoas neurodiversas, elas podem trabalhar em basicamente todas as funções. Obviamente, algumas pessoas, com relação às suas dificuldades de comunicação e interação social, elas não preferem, por exemplo, trabalhar com a área de comunicação, área de telemarketing, onde você vai ter um contato direto, um estresse maior. Então, algumas atividades de fato, mas existe uma gama de possibilidades que eles podem trabalhar. Realmente. Nós também convidamos para participar do nosso programa a jovem Ana Rita Fernandes, de 21 anos. Uma de suas características é ter síndrome de Down.
Ela é estudante de design e moda e trabalha como atendente em um restaurante em Belém. Primeiro emprego de Ana. Até então, ela não conseguiu entrar em um estágio na área de sua graduação. Ana, como você chegou a trabalhar no restaurante? Quando eu entrei na faculdade, o pessoal ficou me perguntando: tá fazendo estágio? Eu falei, ainda não. Mas como? Aí eu encontrei uma oportunidade de encontrar alguém que possa arranjar algum trabalho para mim, que eu possa me interagir com uma pessoa que é organizada, que é uma pessoa que demonstra carinhos. Quando eu entrei nesse emprego, eu encontrei a pessoa certa para me ajudar a fazer alguma coisa para mim ter um emprego para me ajudar meus pais. E como você conheceu o restaurante? Eu conheci como no shopping, no caso. Eu encontrei a dona de um restaurante, falei as minhas coisas para ela que eu estava querendo fazer e falei para ela que eu precisava de um emprego, que eu possa ajudar meus pais, minha família, que eu possa dar apoio para eles, que eu possa demonstrar o valor que eu tenho. Ana, e como foi a sua adaptação lá? A minha adaptação foi enorme por todas as pessoas que ao meu redor me ajudaram muito. Eu nunca tive decepção, nunca tive dificuldade nenhuma dentro do trabalho, realmente, porque eu respeito a todos. O que você quer fazer quando terminar a faculdade? Quando eu terminar minha faculdade, eu prefiro fazer uma especialização em fotografia. Por quê? Porque a fotografia tem dentro da moda. A moda fala um pouco a experiência de costurar, de fazer várias coisas para as pessoas, como as pessoas fazem roupa de casamento, para aniversário, para vários lugares. O que você acha que as empresas devem fazer para contratar mais pessoas com síndrome de Down capacitadas? As pessoas com a síndrome de Down, elas precisam trabalhar, precisa ter amor, carinho, fé e proteção das pessoas, que ela pode se incentivar na profissão delas, realmente. As crianças com síndrome de Down, elas podem desenvolver cada dia mais. Por quê? Porque elas têm chances de mudar a própria vida. No mercado de trabalho, elas podem fazer o sonho se realizar. Para fechar esse episódio, eu faço a última pergunta para o Marcelo. Qual a importância de nós, enquanto neurotípicos, ou seja, pessoas sem diagnósticos de deficiências intelectuais, tratarmos do assunto mercado de trabalho e empregabilidade para pessoas com deficiência? É importante debater porque são pessoas que hoje estão minorizadas, são pessoas que estão à margem da sociedade, são pessoas que não conseguem ter seu sustento, e a falta de oportunidade de entrar no mercado de trabalho faz com que essas pessoas tenham situações em sua vida de depressão, de muita dificuldade emocional. Então, na medida que a gente traz essa discussão, a gente coloca que as pessoas podem sim trabalhar e que você começa a ter experiências positivas, a gente consegue abrir portas para as outras pessoas, né? E seguramente quando a gente fala de diversidade e discute diversidade na nossa sociedade e o quão importante é a gente ser uma sociedade que acolhe o diverso, é porque a gente vai ter uma sociedade, um país mais civilizado, um país mais humano, um país onde as pessoas se sintam bem, onde a gente diminua qualquer tipo de situação de preconceito. Eu acredito que o papel da diversidade nas empresas é extremamente importante, porque na medida quando eu tenho um colaborador, eu tenho um colega de trabalho que é uma pessoa com deficiência e eu verifico que essa pessoa com as suas dificuldades, possíveis limitações, ela consegue trabalhar, isso eu trago para a minha família. Então eu vou falar para os meus sobrinhos, que legal, você tem um coleguinha com síndrome de Down, procure apoiá-lo, procure ser solidário com ele. Ou seja, a gente começa a ter uma sociedade mais empática e todas as sociedades que são empáticas, elas são melhores para a população como um todo. E eu acho que a gente passa por um patamar
melhora enquanto ser humano. O programa de podcast de Mais Eficiência é realizado por meio do projeto Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento, com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.